Olá, boa noite. Bom, nós estamos aí iniciando mais uma live, mais um vídeo nesse programa aí, né, que está perdurando ao longo do isolamento social provocado pelo Covid-19 e estamos tentando então fazer um vídeo todos os dias entre 19h30 e 20 horas. Hoje é dia 29 de abril. Já estamos na segunda semana que nós estamos fazendo aí esses vídeos e eu gostaria de hoje falar a respeito de fontes de financiamento, mas mais especificamente a respeito das linhas de crédito que o Estado, de modo geral, o governo, principalmente o governo federal, está disponibilizando para as empresas poderem aí ter algum fôlego para sobreviver. Tá? Bom, para poder colocar a respeito das linhas propriamente que estão sendo disponibilizadas pelo governo, precisa colocar num contexto de modo geral o que significa isso e o impacto que pode provocar para a empresa. Então a gente vai falar a respeito especificamente disso hoje, tá bom? Mas antes da gente começar, eu queria pedir aí para que mandasse comentários, né, dúvidas, perguntas, né, ou mesmo até observações, se eventualmente vê de uma forma diferente aquilo que a gente está falando aqui nesses vídeos, tá bom? Ele vai ficar disponível no Instagram, evidentemente, por 24 horas e depois ele vai para o YouTube, ficar lá no canal da Valoro no YouTube. A qualquer momento também você pode colocar seu comentário, vai ser um prazer enorme aí responder e comentar, né, a respeito. Tá bom? A gente bater um papo, né? Bom, com relação a fontes de financiamento, por causa do isolamento social provocado pela Covid, as empresas, óbvio, deixaram de abrir as portas, né? Então, algumas delas, ou muito poucas apenas, que conseguem de alguma forma ainda atuar, ainda trabalhar. Mas mesmo para essas empresas que ainda têm a possibilidade de manter a sua atividade, seguramente, para a grande maioria delas ainda o movimento caiu bastante, ou seja, a receita diminuiu muito. Claro, o que se espera é que muitas empresas no Brasil, não só, no mundo inteiro, infelizmente fechem as portas, né? Infelizmente não tenha como continuar operando, principalmente porque não é apenas uma questão de você conseguir passar por esse período. O mercado depois, quando retornar a atividade, o isolamento acabar, o mercado não vai voltar no mesmo ritmo que estava pré-Covid. E no Brasil, o ritmo pré-Covid já não era essas coisas todas, né? A gente ainda estava no processo de recuperação lenta. Estávamos crescendo, estávamos no processo de recuperação, mas ainda era relativamente lento. Então, infelizmente, muitas empresas inevitavelmente vão ficar pelo caminho. Bom, o Estado, então, por causa do isolamento social, por causa dessa situação, o Estado, por meio dos órgãos oficiais, nesse caso aí é o BNDES, principalmente, pretende fazer chegar às empresas créditos com condições especiais para que elas possam, tomando esses recursos, de alguma forma ter mais fôlego para passar por esse período. O que o governo federal está fazendo é disponibilizando por meio do BNDES linhas de crédito com taxas de juros de 3,75% ao ano. É a mesma taxa da Selic hoje. A Selic hoje está ainda em 3,75% ao ano e o BNDES está repassando então o que seria essa mesma taxa. Do ponto de vista, assim, para as empresas, é um tipo de crédito que nunca houve tão barato para as empresas no Brasil. Nunca houve tão barato. 3,75% ao ano. Ainda por cima, são 6 meses de carência para poder efetuar o pagamento da amortização. Os juros pagam, tá? Mas a amortização são 6 meses, então paga um valor baixo, que é correspondente somente aos juros, e depois aí, a partir do 7º mês é que começa a pagar não apenas os juros, mas também a amortização, o que vai se prolongar em até 24 meses. Então veja, é uma condição excepcional, é uma condição em que realmente, como o nome diz, é excepcional porque a circunstância é excepcional, de modo que se possa transmitir isso para as empresas e assim conseguir um maior fôlego. Essas linhas de crédito, ou melhor dizendo, esses recursos estão sendo disponibilizados pelo BNDES por diferentes linhas de crédito. Uma delas permite às empresas que
tomem esses recursos e paguem a folha de salário do pessoal, de seu pessoal, até o limite de 2 salários mínimos, o que dá 2.000 e poucos reais por funcionário. O restante a empresa tem que completar. E aí, nesse caso, esse dinheiro que é depositado diretamente na conta do funcionário, o dinheiro não vai para a empresa, né, como crédito, para depois a empresa fazer o pagamento da folha, não. Vai direto na conta do funcionário, mas apenas nesse limite de 2 salários mínimos. O restante aí é a empresa que precisa complementar, pagar para ela durante 2 meses, e aí, enfim, vamos ver como é que vai ser aí no futuro mais distante. Essa é uma linha de crédito. A outra linha de crédito é capital de giro, né, para as empresas também de menor porte, mas que não tem nenhuma destinação específica. Então serve basicamente para que a empresa, obtendo esses recursos, possa efetuar os pagamentos dos fornecedores daquilo que compete, como por exemplo o aluguel, eventualmente a energia elétrica, que muitas vezes precisa manter a empresa funcionando com gasto, e assim por diante, né? E ele não tem uma destinação específica. Da mesma forma, então, as condições são as mesmas, são 3,75% ao ano, com carência de 6 meses e depois 24 meses para pagar, sendo que nesse caso a empresa não tem uma destinação específica, como eu falei. Existem outras linhas de crédito colocadas pelo BNDES, né, especiais, mas elas são mais específicas. A principal delas é para a empresa que trabalha não diretamente no ramo de saúde, mas que tem a possibilidade de fabricar, né, equipamentos médicos, principalmente os descartáveis, leitos hospitalares, aparelhos médicos, que isso tudo vai ser muito requisitado, treinamento inclusive de pessoal da área da saúde. Essas empresas têm à disposição uma outra linha de crédito, contanto que invista esses recursos também para aumentar a fabricação desses produtos e o auxílio que se possa dar a hospitais, né, aos profissionais de saúde para o combate ao Covid-19. Então são essas 3 principais linhas. Existe o plano de se liberar recursos também, isso já foi autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, para que os fundos constitucionais de financiamento regionais possam também fazer empréstimos a taxas especiais. Nesse caso seria 2,75%, ainda não saiu ao ano, é ainda mais baixa, inclusive bem mais baixa do que a do BNDES, mas ainda não saíram essas taxas, essas linhas de crédito. As linhas de crédito viriam pelos fundos constitucionais, que são FNO, ou seja, ela vai financiar projetos de empresas que estejam situadas na região norte, FNE da região nordeste e FCO, que é da região centro-oeste. Apenas essas 3 regiões é que têm fundos constitucionais de financiamento, né, e que viriam a ser aprovados. Bom, o que acontece? E aí que talvez seja a principal dor de cabeça, o principal trabalho aí do empresário. É que o BNDES, assim como o FCO, não repassa diretamente a partir dele o recurso para a empresa. O BNDES não tem agências espalhadas pelo país inteiro para poder diretamente, com uma conta corrente lá dentro. A empresa não tem conta corrente dentro do BNDES. O BNDES, para poder repassar esses recursos, contrata bancos, né, que são repassadores, são bancos credenciados e que são repassadores desses recursos. Todos os principais bancos, os maiores bancos, são credenciados ao BNDES. Então, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e assim, Santander, assim por diante. Todos eles são credenciados ao BNDES, são repassadores dos recursos do BNDES. No caso dos fundos constitucionais, aí já é mais restrito. Os bancos são, no caso da região norte, o BASA, né, que faz o repasse dos recursos. No caso da região nordeste, é o Banco do Nordeste. E no centro-oeste é o Banco do Brasil, uma pequena parte com o BRB, mas de modo geral o Banco do Brasil que concentra o maior volume do FCO para ser repassado para investimentos no centro-oeste. Então são menos bancos ainda. Bom, o que importa, não importa se não importa o que importa, se esses recursos estão vindo do BNDES ou do Fundo Constitucional, né? É aquele banco que o banco repassador é que vai estabelecer
as condições do empréstimo na ponta para a empresa. Então, quando a empresa, tendo uma conta corrente nesse banco, solicita então o crédito do BNDES ou então do Fundo Constitucional, o banco vai avaliar as condições daquela empresa, né, particularmente com relação à capacidade de pagamento no futuro, né, o balanço da empresa, DRE da empresa, verificar o histórico de pagamento de créditos no passado, se a empresa tem alguma anotação, por exemplo, nos serviços de proteção a crédito, e a partir daí é que ela vai estabelecer o que seria então até mesmo a taxa que ela iria emprestar esses recursos para as empresas. Então essa taxa não vai ser de 3,75%, a taxa na verdade é maior, né, do que 3,75% ao ano. Quanto maior? Depende do banco, depende da empresa. É claro que o que se espera, é o que a gente está percebendo, que está sendo praticado de modo geral, é que essa taxa não eleva tanto, mas ela vai se elevar sim. Mas aí o mais importante é porque o próprio banco é que decide. Ora bolas, se a empresa de modo geral está com alguma dificuldade, e são empresas pequenas, é muito comum que aconteça de elas não terem condições ainda necessárias ou informações atualizadas no cadastro do banco para serem elegíveis para a tomada do empréstimo. Então, eventualmente, a empresa tem algum tipo de anotação de serviço de proteção a crédito, e isso acaba impedindo ela de tomar recurso. Às vezes ela nem sabia que tinha, talvez o valor não seja lá essas coisas todas. É claro que o banco, de modo geral, se tiver uma anotação, duas em valores pequenos, ele de modo geral tenderá a conceder o crédito, mas isso depende da decisão de cada um. Agora, muitas vezes o que acontece é isso, são empresas relativamente frágeis, têm algum tipo de problema, né? Seja porque deixou de pagar algum título no passado, seja até algum problema de tributo que tenha deixado de pagar. Às vezes a gente é empresário, a gente está achando que está pagando tudo direitinho, não apenas as obrigações trabalhistas, né? De INSS, FGTS, como também as tributárias, e quando chega aí em algum momento, surpresa, opa, apesar de ter tido aquele cuidado todo em efetuar os pagamentos dos impostos, das obrigações trabalhistas direitinho, em dia, ainda assim aparece uma surpresa, não uma lacuna, opa, você está devendo. E aí você tem que correr para poder resolver o problema, caso o banco estabeleça que de fato você não tem condições de tomar aqueles recursos, caso você tenha algum tipo de anotação dessa forma, alguma pendência desse jeito. Resultado, uma quantidade muito pequena de empresas tem tomado recursos até agora, isso depois de 3, 4 semanas mais ou menos que esses recursos estavam disponíveis para as empresas por meio dos bancos, e mesmo assim nem todos os bancos lançaram ao mesmo tempo, não, alguns bancos ainda demoraram para poder formar as linhas de crédito e assim repassar esses recursos do BNDES, dos fundos constitucionais ainda nem saíram. Então demoraram bastante e mesmo assim, veja, até o dia de hoje, só um pouco mais de 120 mil empresas conseguiram tomar recursos. É uma quantidade muito pequena. A estimativa inicial era que mais de 1 milhão de empresas viria a solicitar os recursos, mas apenas um pouco mais de 120 mil efetivamente conseguiram obter. Ou seja, realmente o dinheiro não está chegando nas empresas. E aí o que precisa fazer é os bancos agilizarem o processo e alterar até mesmo por meio de normas, né, ou por legislação, os requisitos para que elas possam receber. Tem uma MP, foi assinada, se não me engano, antes de ontem, dia 27 de abril, mas ainda também os bancos não conseguiram se ajeitar a ela, em que permitia que as empresas que eventualmente tivessem débito com o fisco, né, com imposto federal, os estados aí é uma outra coisa, aí tem que verificar com relação aos estados, mas pelo menos os impostos federais, nessa situação específica com relação à pandemia e para esses créditos também do BNDES, pudessem obter os recursos, ainda que os bancos tivessem lá no sistema o registro da anotação, né, como uma certidão positiva, né, certidão positiva de débitos. Então, mesmo assim, dá a possibilidade para... Porque, no final das contas, o que a empresa agora está pleiteando não é crédito para poder fazer qualquer coisa, né, ou para expandir, é para sobreviver.
E são as empresas, especialmente as empresas de pequeno porte, as micro e pequenas empresas, as responsáveis por mais de 90% do emprego no Brasil. A gente fica falando muito a respeito de grandes empresas quando eventualmente demitem, as montadoras, por exemplo, aí demitem uma certa quantidade de pessoas, assusta-se e tudo mais, tantos milhares de empregos, mas no final das contas, quem mais emprega são as micro e pequenas empresas, 90% dos empregos, ou próximo disso. Só que as grandes empresas acabam tendo uma repercussão maior, não apenas por causa do seu tamanho, né, que acaba suscitando notícias, né, na mídia, como também por causa dos sindicatos, que são mais fortes para as empresas de maior porte e acaba também falando, reclamando e sendo mais ouvido para a população como um todo. Agora, quem mais contrata no Brasil, de fato, são as micro e pequenas empresas. E esse dinheiro não está chegando lá, pelo menos não até agora. Se já era difícil, mesmo que esse dinheiro chegasse para as empresas continuar de alguma forma funcionando, ainda que no modo sobrevivência, né, para poder ver se passa por esse túnel e depois continuar batalhando para poder se reerguer, muito mais difícil é quando nem o crédito ela consegue obter. Não é por falta de tentativa ou falta de informação, é porque de fato existem amarras para que os bancos possam fazer a liberação desses recursos. Bom, o que acontece é porque parte da inadimplência que eventualmente a empresa provoque para o banco, quem arca é ele mesmo. Uma parte, ou a maior parte, é o próprio BNDES, mas tem uma determinada proporção que é o próprio banco que arca. Então é claro, até seria natural que ele viesse a tomar determinados cuidados quando faz os empréstimos então para as empresas. Agora, é uma situação diferente, então precisaria ter algum tipo de segurança maior para que esse dinheiro pudesse chegar nas empresas, né? E, eventualmente, é óbvio, a inadimplência vai crescer com relação a esses recursos. É natural que aconteça, porque, afinal de contas, mesmo tomando empréstimo, muitas delas não vão conseguir ainda sobreviver para poder pagar, né, as prestações depois, e aí vai ter que renegociar, enfim, ver se o que faz lá no futuro. Uma coisa importante é que o que eu percebo, de modo geral, quando eu leio notícias, ou até mesmo em redes sociais, né, é que as pessoas muitas vezes têm uma expectativa de atendimento por parte do governo com relação à solução para o problema que está enfrentando. Veja, no meu entender, tá? Porque isso depende da visão de cada um. No meu entender, é muito difícil você ter uma perspectiva de que o Estado, o governo, vai resolver o seu problema. O governo não está aí para isso, não é o objetivo do governo não é esse. E mesmo que fosse, ele não tem capacidade, não tem recursos, não tem organização, não tem estrutura para que pudesse atender as empresas ou as pessoas que, de modo geral, estão sofrendo por causa da perda de renda, muitas até mesmo, infelizmente, com fome. O governo não tem nem tanto, vamos dizer assim, essa responsabilidade, esse objetivo, como também não tem estrutura, nem recurso para poder fazer esse atendimento. Mas é claro que, pelo objetivo de bem-estar do Estado, foi para isso que ele é criado, de modo geral, procura-se de alguma forma atenuar esses problemas. Mesmo assim, a estrutura montada, com sistema, com pessoal, com normas, leis, para poder fazer esses atendimentos ainda são muito precários, não existem, né? Não foi criado para isso, apesar dos esforços para poder chegar o dinheiro, por exemplo, para o pessoal que é autônomo, né? Que aí está sem renda, para poder chegar àqueles R$600 e tantas outras políticas que, de modo geral, o governo acaba promovendo. Mas é isso, é uma forma de atenuar o problema, não é tanta responsabilidade. Cabe à própria empresa, a si mesmo, se reinventar, perceber o que tem de possibilidade, o que tem de vantagem competitiva, para numa situação como essa conseguir sobreviver e talvez até melhor, numa situação como essa descobrir novos caminhos para crescer, quando principalmente o mercado voltar. O mercado não vai voltar à situação normal tão cedo, seguramente, mas o momento para se preparar, para pensar, para planejar o que fazer é agora. E começar a se mexer, começar a compreender. As coisas vão acontecendo, as soluções, né, vão chegando.
E aí, com o tempo, vai se desenvolvendo novas formas de estruturação de produto, melhoria do produto, de comunicação com o cliente, de fazer o produto chegar no cliente ou o serviço, enfim, automatizar mais o processo para que essas coisas possam vir a acontecer. Então esse aqui é o principal cerne e não, no final das contas, ficar esperando que venha uma ajuda do governo. Não é bem assim. Sim, o governo é para ajudar, porque assim facilita com que se saia da crise mais rapidamente, mas não é propriamente ou diretamente uma função do governo fazer isso, tá? Apesar de deverá fazer. Bom, e aí voltando ou ampliando um pouco mais a ideia a respeito do que sejam essas fontes de financiamento voltado então aí para o Covid. Aliás, antes de chegar nesse ponto, né, de colocar no contexto, eu queria ainda fazer uma outra observação. Veja, muitas empresas e clientes nossos da Valorum têm dúvida a respeito se vale a pena tomar esses recursos ou não. A gente tem falado de modo geral, no modo geral, que depende de cada empresa, no modo geral vale a pena sim. Vale a pena mesmo que tenha recursos, inclusive em caixa, para passar por 2, 3 meses, né? Vale a pena por quê? Por causa do custo desse dinheiro. Mesmo que você eventualmente tome esses recursos e guarde, pelo menos você vai ter uma segurança a mais para passar por um período maior, né? Um período maior de segurança, de liquidez, caso eventualmente no mercado as coisas não andem tão bem e talvez até possam piorar para a sua própria empresa. Então, de modo geral, eu não estou receitando para qualquer tipo de situação não, hein? Tem que tomar cuidado. Mas de modo geral, para as empresas que são clientes da Valorum, o que a gente percebe é que de fato vale a pena obter esses recursos. Claro, para aquelas empresas que nem sequer têm uma reserva de caixa suficiente para poder enfrentar um período, aí é até obrigatório, né, buscar os recursos. Aí nesse caso, claro, quando se tratar dos recursos para efetuar o pagamento da folha né, de pessoal, então não é o caso, você não vai receber o dinheiro propriamente, esse dinheiro vai ser repassado para o funcionário diretamente e você completa, não é isso? Só que essa parte que na verdade está indo para o funcionário, que você está deixando de desembolsar, guarde esse dinheiro, mantenha lá, aplicado, renda fixa, rendendo quase nada, mantenha lá, para que depois aí, a depender de como esteja a situação lá no futuro, quando o cenário aí desanuviar, você perceber melhor como é que está a situação da sua empresa e como é que são as tendências aí de recuperação, eventualmente você possa fazer a quitação desse empréstimo tudo de uma vez, né? Talvez seja esse o caso. Ou então até permanecer com aquele recurso e fazendo gerar, uma vez que o custo dele é muito baixo. Bom, aí sim, falando em custo, eu queria puxar aí esse gancho para poder, nesses minutos finais, fazer a contextualização do que seriam os recursos de terceiros, né? Onde estão inseridos, então, esses empréstimos bancários. Os recursos, veja, uma empresa deve, não é assim que a maioria das vezes acontece, né? Mas o gestor da empresa deve pensar como um processo sempre da seguinte forma: identificando-se primeiro onde vai gastar recursos, ou seja, naquilo em que de modo geral vai dar maior rentabilidade, liquidez e segurança num equilíbrio para a empresa, e só depois tentar identificar quais seriam as fontes de financiamento mais adequadas para esse investimento, tá? Só depois, esse aqui é o processo. Bom, então as fontes de financiamento que estão disponíveis são várias, agora ela pode classificar. Existem fontes de financiamento que são capital próprio, recursos próprios, e fontes de financiamento que são capitais de terceiros. Capital próprio é o dinheiro da própria empresa, né? Ou então do dono quando põe lá dentro. Capital de terceiros é o que pertence a outros. Então é o dinheiro que pertence a bancos, que eventualmente você toma emprestado. É dinheiro que pertence a fornecedor e que eventualmente você toma o crédito de fornecedor quando você paga a prazo. Isso é um empréstimo, na verdade, que a empresa está fazendo, pagamento a prazo. E de modo geral é do mercado, mesmo que não seja de banco ou de fornecedor. Existem outras formas, tá bom? Isso tudo é capital de terceiros.
E o capital pode ser também classificado entre curto prazo e longo prazo. Não vamos entrar nessa seara agora. O que eu quero é mais identificar aqui o que seria a diferença do capital próprio e de terceiro. No final das contas, para a empresa que está pretendendo fazer um investimento, não importa tanto de onde vem o dinheiro, contanto que o dinheiro venha para poder fazer o investimento. É isso que ela está interessada, porque é isso que ela sabe fazer. Mas no final das contas, quando você faz a visualização da integralidade desse processo, aí sim a fonte de financiamento faz uma diferença muito grande. E também faz diferença se é capital próprio ou de terceiro. O que acontece? O capital próprio tem um custo maior do que o capital de terceiros. Ou seja, para você fazer um investimento usando o dinheiro do bolso, você está pagando mais do que o que você paga como toma dinheiro emprestado. Em princípio, é assim, tá? Podem ter algumas exceções, mas são exceções. Em princípio, o que acontece é isso. Capital próprio é mais barato, o custo, do que capital de terceiros. Bom, aí então a empresa vai sempre usar capital de terceiro e tomar dinheiro emprestado? Não, por quê? Porque ele tem maior risco. Então chega um determinado ponto que você está tomando recursos emprestados, primeiro que os bancos não vão nem mais liberar recursos depois de um certo limite, justamente por causa do receio, né, do risco de você não devolver o dinheiro para ele. E também porque não vale a pena para a empresa, porque a probabilidade de não conseguir honrar os compromissos dentro do prazo também aumenta muito, o que faz com que existam ações na justiça e outros problemas decorrentes da inadimplência, inclusive com fornecedores. Então, chega um determinado ponto que não vale a pena você continuar tomando capitais de terceiros. A gente pode falar sobre isso aí em outro vídeo, basta que você peça, né? E aí a gente vai lá e fala a respeito. Bom, mas aí, voltando a capitais de terceiros, aí nesse caso, muita gente tem medo. Muito empresário, eu ouço falar, principalmente quando é pequeno, micro empresário, pequena e microempresa, né? O empresário, o tamanho é diferente, é outra coisa. Então, a gente percebe que tem um receio muito grande. Ela nem receio, não é pavor. É ojeriza em tomar dinheiro emprestado. A pessoa bate no peito com muito orgulho para dizer: eu não tenho nada de empréstimo no banco. Pode ser que seja uma boa decisão, mas de modo geral é interessante que tome recursos emprestados. De modo geral para poder expandir a empresa. Agora, quando se trata de recursos que são subsidiados da forma como são esses, né, pelo BNDES, pelo Fundo Constitucional, aí vale muito mais a pena. Porque quem está pagando, na verdade, uma parte dos juros é o governo, é o Estado. Ou melhor dizendo, somos todos nós, a população brasileira, por meio dos impostos. É que está pagando parte dos juros que as empresas estão tomando, esses recursos do BNDES e do Fundo Constitucional. Então, dentro desse contexto, né, e considerando que seria então o caso de se fazer um planejamento a respeito desse período que nós vamos passar aí com dificuldade, vale a pena, em tese, depende da empresa, mas vale a pena, em tese, tomar esses recursos emprestados. Tá bom? Bom, são 19h58, nós vamos até às 20 horas, a gente começa às 19h30 todo dia e vamos até às 20 horas, né? Tem uma pergunta aqui. Sim, eu vou responder a pergunta agora e depois façam os comentários e perguntas também depois, tá bom? Como podemos ver qual é o tempo de retorno do valor que foi pego emprestado no banco? Isso no próprio contrato está estabelecido, está especificado, tá? Mas para essas linhas do BNDES, o que eu falei agora no vídeo, dá uma olhada depois lá, César, a respeito do que eu coloquei, são 3 linhas principais aí do BNDES. Mas a regra geral é o seguinte, são 6 meses de carência em que a empresa deixa de pagar apenas a amortização, ela paga os juros, mas não paga a amortização por 6 meses. Depois aí a partir do 7º mês, ela paga a prestação completa, amortização mais juros, ao longo de, a partir dali, 24 meses, tá bom? Agora, qualquer empresa tem a possibilidade de quitar esse empréstimo no momento que quiser, tá bom? Basta ter recurso para isso. Espero que tenha respondido. Se não tiver ainda respondido, pode deixar seu comentário, tá bom? Tanto no Instagram ou então lá no canal do YouTube da Valorum. Vai ser um prazer, uma satisfação imensa responder e bater um papo e continuar, não apenas a respeito desse assunto, mas também de qualquer outro com relação à gestão financeira,
e gestão empresarial, né? Administração de empresa de modo geral. Vai ser um prazer enorme. Tá bom? Vamos continuar aqui junto, 19h30 até as 20 horas. Veja, todo dia a gente está fazendo isso. Amanhã, quinta-feira, dia 30 de abril, nós vamos ter aí um convidado especial, o Matheus Mendes. Ele é arquiteto, ele tem um escritório, né, de arquitetura. Convida aí, chama aí os arquitetos para participar, porque a gente vai falar muito a respeito do que é uma dinâmica, né, principalmente de gestão financeira em escritórios de arquitetura. Tá bom? Então até amanhã e fique com Deus.